Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro, saindo bem cedo, 5 da manhã de domingo. Já peço pra você, aperta no gostei, não esquece não, é fundamental. Aperta no inscrever-se, muitas informações aqui do nosso Esporte Clube Vitória no Canto Rubro-Negro, sempre 5 da manhã. Pra quem não me conhece, eu sou Leonardo Santiago e vou trazer muitas atualizações dentro e fora de campo do Vitória também. Mas antes, eu quero te dar um recado. Você que é pequeno empreendedor, que é microempreendedor e quer anunciar nos carros de aplicativo, você pode entrar em contato com a Drivio, o seu parceiro de viagem, a solução que leva micro e pequenos empreendedores aonde eles não conseguem ir sozinhos. O WhatsApp está aqui, 719-9296-0542. Entre em contato com eles para que você consiga anunciar sua marca em telas dentro dos carros de aplicativo. Então, se fosse você, eu aproveitava. Bom, começando agora falando, meus amigos, da rodada. A gente teve Cruzeiro 1, Fortaleza 0, resultado importante, e Corinthians 1, Galo 0. O Galo foi com um time misto. É bem verdade, tá? No meu modo de ver, o resultado ideal seria um empate. Por quê? Porque com essa vitória, o Corinthians chegou em 36 pontos. Vou colocar aqui a tabela para vocês. Meus amigos, a uma altura dessa do campeonato, eu preciso me apegar em qualquer time que de repente, quem sabe aí, não acaba vindo pro bolo. O Corinthians tem 36 pontos com a vitória. O Galo fica com 33 e vai jogar ainda 2 partidas da Sul-Americana, então existe a possibilidade que em algum momento do campeonato o Galo coloque o time misto mais uma vez, é bom que se diga. Depois a gente vai olhar, etc, a questão da tabela, se existe essa possibilidade, mas o Galo ficou com 33 pontos. Vitória vencendo o Santos, vai para 31, não sai da zona pelo número de vitórias, mas encosta no Atlético Mineiro e pode encostar no Ceará, de repente, que pega o Botafogo, encostar no Internacional, que pega o Sport. Enfim, a gente tem uma final de Copa do Mundo e, claro, o Cruzeiro venceu o Fortaleza estacionou nos 24 pontos, já está a 4 do Vitória e está a 7 do Santos, sendo que o Santos tem um jogo a menos. Só aumenta a responsabilidade do Vitória em vencer na Vila Belmiro, porque se o Vitória vence, aí ele também fica a 7 pontos do Fortaleza e abre uma vantagem boa, mas, sinceramente, eu não estou preocupado em abrir vantagem para Fortaleza, Juventude e Sport. Eu estou preocupado em ganhar do Santos e começar a olhar de fato para fora da zona, porque depois a gente pega o Corinthians. Como eu falei, com essa vitória do Corinthians, a gente não alcança o Corinthians nas 2 próximas rodadas, mesmo que a gente ganhe do Santos e mesmo que contra o Corinthians a gente ganhe a 3ª seguida. Então o Corinthians deu aí uma distanciada do Vitória com essa vitória que conquistou contra o Atlético Mineiro. Tenho aqui, meus amigos, o documento com relação às eleições gerais. Vou colocar aqui. E aqui o documento detalha o mandato 2025, de 13 de dezembro a 31 de dezembro, primeiro turno, 2025 de 20 de dezembro a 31 de dezembro em caso de segundo turno, 2026, 2027 período integral e em 2028 até a primeira quinzena de dezembro a comissão eleitoral do Vitória, legalmente constituída, blá 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 blá, aquele juridiquês todo que a gente conhece, comunicou oficialmente que as eleições estão previstas para o dia 13 de dezembro, uma semana depois que a Série A acaba. E as eleições serão destinadas ao preenchimento dos seguintes cargos. Vai ser um sábado, tá? Presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente do Conselho Deliberativo, presidente e vice-presidente do gestor, presidente e vice-presidente do fiscal, membros efetivos do deliberativo e membros efetivos no fiscal. E aí o documento informa que todo o processamento e os documentos relativos serão disponibilizados no site oficial do clube na aba Transparência para a Comissão Eleitoral. É imperioso lembrar que a Assembleia Geral é composta por sócios titulares e sócios patrimoniais maiores de 18 anos, é bom que se diga, em pleno gozo dos seus direitos estatutários, e para exercer o voto, os sócios deverão estar quites com suas obrigações sociais até 30 dias corridos antes da data da Assembleia Geral. Lembrando que para votar você precisa ter 18 meses ininterruptos, ou seja, você precisa estar com 18 meses ininterruptos até 30 dias antes da eleição, beleza? E para concorrer aos cargos eletivos, você precisa estar até 15 dias corridos antes do encerramento do prazo para o registro das candidaturas com o seu Sou Mais Vitória em dia e precisa também ter mais de 18 meses. Você que quer se candidatar ao Conselho Deliberativo precisa formar uma chapa com 150 associados com mais de 18 meses e precisa
na proporção de votos ter mais de 15% dos votos, já que essa é a cláusula de barreira. A gente vai fazer um vídeo /live explicando tudo aqui para vocês, já que é a primeira eleição de muita gente, como eu sempre falei. Eu tenho 16 anos de sócio, participei de todo o processo democrático, inclusive do Vitória, muito antes da democracia, votando o estatuto, na época Assembleia na Fonte, no Barradão, no campo, enfim, participei de tudo, conheço vários grupos aí ao longo dessa história e, claro, nós vamos aqui elucidar para a galera que vai votar pela primeira vez. Acredito que vai ser o maior colégio eleitoral do Esporte Clube Vitória em toda a sua história. Falando de SAF, vamos falar agora de SAF mais uma vez. Aperta no inscrever-se se você não apertou ainda, seu apoio é sempre fundamental. E aperta no joinha, é de graça. São 00:10, daqui a pouco eu tô indo para São Paulo, mas não tô deixando aqui de trabalhar. Grupo de Trabalho Vitória SAF. Nota oficial. Em 16 de outubro, o Grupo de Trabalho realizou uma reunião para tratar dos avanços relativos ao processo da SAF no Vitória. E aqui eles dizem quais foram os membros que estiveram presentes. No caso, os membros da diretoria do Vitória, André Sica, Daniel Barbosa e o representante das empresas FTI Consulting e Outfield. Durante a reunião foram apresentadas as seguintes atualizações. A proposta de alteração estatutária, para quem não sabe, Sica sugeriu uma proposta no estatuto no workshop. A proposta de alteração estatutária foi encaminhada pelo CSMV Advogados e encontra-se em análise pelo comitê interno do clube para discussão e deliberação. Lembrando que isso ainda vai para a Assembleia Geral dos Sócios, ok? A Outfield, empresa responsável pela elaboração do valuation do Vitória e do plano de negócios, entregará a primeira versão dos referidos documentos nos próximos dias. Valuation, evidentemente, quanto vale o Esporte Clube Vitória, basicamente. A galera se apega muito nessa questão de valor, né? Eu não tô nem aí, eu não ligo para isso. O que me importa é que quando a gente tem um investidor, eu espero que ele seja um investidor que tenha know-how no futebol, um investidor que contribua de forma saudável para o clube e, claro, para o futebol, no curto, médio e principalmente longo prazo. Mas enfim, isso é um debate para outra hora, além, claro, do plano de negócios. O vídeo institucional bilíngue encontra-se em fase final de ajustes com previsão de conclusão também nos próximos dias. A FTI Consulting mantém diálogo ativo com potenciais investidores, cujas identidades permanecem sob estrita confidencialidade conforme previsto contratualmente. As conversas continua existindo, né? E sempre que o Movimento Vitória SAF solta uma nota, para mim as notas estão excelentes, eles sempre dizem que por questões, obviamente, de confidencialidade, a gente não vai falar sobre nada. Óbvio, é o correto a se fazer. O grupo de trabalho segue acompanhando as etapas do processo, assegurando a continuidade das ações e atividades planejadas, e com isso o Movimento Vitória SAF divulgou uma nota em que aparentemente nos próximos dias nós teremos novidades sobre o plano de negócios, sobre o valuation. Não sei se a questão do plano de negócios vaza, mas eu acredito que o valuation vai vazar, já que é uma informação que a galera se importa muito, né? Eu, como eu falei, não me importo tanto com isso. Eu sei que acima de 1 milhão, 1 bilhão, 10 bilhões, a gente precisa de um projeto sustentável. É isso que eu vejo como ponto e fator principal. Deixa eu lembrar para você que você pode melhorar seu desempenho no Cartola FC virando sócio do Cartola Tático, o canal de Sandro Burgos e do nosso querido Paulo Analista. Um abraço para Paulo. Seja sócio do canal Cartola Tático e ter conteúdos exclusivos com Paulo Analista. 953105520. Você coloca o 11 na frente e vira sócio do Cartola Tático no Pix. Cartola Tático, que é mais um parceiraço aqui do canto, mesmo nessa fase muito ruim, ainda é muito ruim. Claro, a gente venceu um Bavi, a chave vira, espero que vire, a empolgação aumenta, mas a gente sabe também que a fase ainda não é boa e graças a Deus o canto tem excelentes parceiros aqui. Meus amigos, falando rapidamente a respeito do Santos, claro que eu vou falar sobre isso de forma mais detalhada no pré-jogo. Eu vou trazer para vocês aqui um provável Santos, tá? De acordo com o Globo Esporte, um provável Santos tem Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Escobar, William Arão ou Vitor Hugo, Zé Rafael Barreal e Roleiser, Guilherme e Lautaro Dias. Este é um provável Santos. Claro que hoje ainda é sábado, a gente está aqui de sábado para domingo, e evidentemente no domingo e principalmente na segunda-feira a gente deve ter alguma novidade, como por exemplo Tassiano, que
saiu do jogo contra o Corinthians por conta de dores no tornozelo, ele pode ser relacionado e quem sabe aí aparecer como titular, enfim. A arbitragem de Vitória e Santos foi definida e o árbitro será Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, e o VAR será Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, ele é de Minas Gerais e é árbitro FIFA. Como eu sempre digo, eu espero que o Vitória não seja prejudicado. Eu não quero ser beneficiado, eu só não quero ser prejudicado porque aqui realmente é mais uma final de Copa do Mundo para o Sport Clube Vitória. E aqui eu vou colocar informações do treino deste domingo. Provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo, o Vitória já treinou na segunda e viaja para São Paulo pela tarde. Inclusive, aparentemente não teremos aeronego, né? Então a gente vai trazer aqui os relacionados, todo mundo que viajou, mas como eu tô gravando isso aqui de sábado para domingo, meia-noite 15, é muito difícil de fato que a gente tenha aeronego neste domingo, tá? Imagem de Jair Ventura. E enquanto Jair Ventura está na tela, eu vou ler para vocês o que a assessoria publicou no site a respeito do treino do Vitória. Os atletas que iniciaram o Bavi, meus amigos, foram encaminhados novamente à academia para dar prosseguimento ao protocolo de recuperação física. Se você viu a zona mista aqui no canto rubro-negro, Ramon falou, saindo do jogo, que estava com muitas dores nas pernas porque correu muito. Então, Vitória precisa de fato recuperar um pouco mais. Vou até colocar aqui na tela, eu acredito que tem, salvo engano, uma imagem ou algumas imagens dos jogadores que estão treinando e estão com um pouco mais de desgaste. Tudo na tela, que não viaja para Santos, afinal de contas foi corretamente expulso, tanto no âmbito da arbitragem quanto na atitude dele, ele fez certíssimo. Pronto, achei. Ronald e Ramon aqui no campo do Barradão ficaram os atletas dos outros dois grupos que inicialmente participaram do aquecimento com exercícios, etc. E depois o Vitória focou em aprimorar os passes no corredor central e chegar à área de finalização com Jair Ventura. Lembrando que nesses duelos, nesses treinos, a gente sempre tem muito duelo de 1 contra 1. É importante ressaltar que o Vitória, mais uma vez, praticamente não terá tempo de treino, já que neste sábado os titulares, Lucas Arcanjo na foto inclusive, não chegaram de fato a treinar com bola. É mais um protocolo de recuperação. Como o Vitória não vai ter muito tempo de treino, eu imagino que a gente vai pegar o Santos com Lucas Arcanjo, Edu, Lucas Alter que volta, Camutanga tá suspenso e Zé Marcos. Baralhas e Ronald, pausa. Tenho visto muitas críticas com relação a Ronald e aqui no canto a gente tem um bom tempo falando a respeito dessa situação de Ronald. Realmente não foi bem no Bavi, realmente Dudu quando entrou foi melhor do que ele e a gente poderia estar aqui discutindo a titularidade de Dudu se Dudu não tivesse sido expulso, mas eu acho que até pelo pouco tempo de treino ou praticamente nenhum tempo de treino, eu acredito que Jair Ventura vai manter a dupla de volantes, tá? Não acho errado ele mandar Ronald pro banco, seja para William Oliveira, seja para PP, apesar de William Oliveira fazer um 2025 muito ruim e PP ainda ter mais momentos ruins do que bons, o fato de Ronald ir para o banco não me incomoda e entendo e concordo com quem está pedindo. Acho que pelo pouco tempo de treino, Jair Ventura vai manter. Nas alas, os caras que basicamente resolveram o Bavi, Ramon com 2 assistências e Cáceres com gol, devem ser mantidos. Para o lugar de Eric, eu imagino que a gente vai com o Mateuzinho. Aitor, acredito eu que apesar também de não ter feito um bom Bavi, será mantido. Zé Marcos também não fez um bom Bavi, mas não vai entrar Neres aí nessa zaga, então Zé Marcos também deve ficar. E para mim, na ausência de Kaiser, é Renzo Lopes. Eu vi muita gente falando, mas Léo, e se ele optar por jogar com falso 9, ele já fez isso com o Romarinho, por exemplo, no segundo tempo em São Januário, verdade, mas eu acho difícil, repito, pelo pouquíssimo tempo de treino que o Vitória tem, que ele tente algo tão diferente para começar um jogo com a final de Copa do Mundo. Imagino eu que a gente vai na famosa segurança no primeiro momento, e aí ao longo do jogo, o Oswaldo de falso 9, o Romarinho, caso venha a ser relacionado de falso 9, por aí vai. Aí eu acho que a gente pode ao longo do jogo ter mais novidade, mas para começar, pelo pouco tempo de treino e pelo período de recuperação, eu acho que ele não vai mudar. E Jair Ventura já mostrou que ele só muda o time quando não tem jeito, então eu acredito que ele vai nessa linha. E você pode ir na linha da GolCase usando o cupom GOLVITORIA. Você escaneia o QR Code que está aqui, ó, e usando o cupom GOLVITORIA você garante sua garrafa térmica, seu copo térmico, sua capinha. Produtos de muita qualidade da GolCase. Todo mundo que compra sempre fala bem. É isso, meus amigos. Mais um vídeo aqui no canto. Me desejo boa viagem, que eu consiga chegar bem em São Paulo, que a gente consiga vencer. E se você viu até aqui, ativa a notificação da nossa transmissão diretamente da Vila Belmiro. Deixa o like, se inscreva, compartilhe. Um abraço.
abraço, obrigado por assistir até aqui neste domingo, 5 da manhã. Eu não sei nem porque eu boto 5 da manhã de domingo, porque a galera geralmente tá descansando. Mas aí a gente mantém o horário e a galera vai acordando e vai assistindo. Inclusive, aproveitar aqui e fazer um comentário aleatório. Se você puder, claro, tá? Se você puder, se for possível, comente que horas você tá vendo esse vídeo, pra eu ter uma noção de qual é o horário que a galera assiste mais quando o vídeo sai 5 da manhã. Tamo junto, um abraço, valeu, fui!